Só me confirmam aí. Sim. Sim, Ivo. Valeu. Quem quiser participando, na medida que nós formos traçando as discussões, fiquem à vontade, tá? Para que nós possamos fazer uma aula dialogada, né? Hoje nós vamos falar sobre ética. Ética profissional e ética da neuropsicopedagogia. Eu sei que quando se fala de ética, né, nós temos muitas dúvidas a respeito do que seja ética, qual é o conceito, e principalmente em relação à ética na nossa profissão especificamente. Então, eu separei um conteúdo aqui que ele tem duas dimensões, né? Nós vamos trabalhar a primeira dimensão, que é a questão mais geral, uma reflexão mais geral, e seguidamente nós estaremos contextualizando a ética dentro da neuropsicopedagogia. Todos nós sabemos que somos sujeitos de direitos e de deveres. Eu acredito também que aqui todos já têm uma formação, né, inicial, uma graduação, e nós entendemos que a sociedade ela tem as suas formas de controle social. E uma das formas que a sociedade se controla ou tem o controle sobre o comportamento, sobre a conduta dos indivíduos, é o próprio direito, né? E dentro da doutrina dessa ciência, que é o direito, a educação e outras, nós entendemos que a sociedade, alguns autores falam que nós já vivemos dois estados, né? O estado de natureza e o estado de sociedade. Então, dentro da perspectiva do estado de natureza, as pessoas, né, elas viviam, ou as pessoas que vivem dessa forma, no estado de natureza, elas, pura e simplesmente, fazem o que elas querem. Vocês acham que nós podemos fazer o que nós queremos? Numa sociedade, eu posso fazer o que eu quero? Sim ou não? Não. Não, né? Não. Mas, de acordo com a nossa Constituição, nós podemos fazer o que nós quisermos, desde que não haja uma proibição para aquele ato. Então, aliás, eu quero até que vocês anotem aí, essa é a nossa diferença em relação ao Estado. Qual é a diferença entre o sujeito e o Estado? É que o sujeito, né, o indivíduo, a pessoa, ela pode fazer o que ela quiser, desde que não haja nada previsto em lei. Já o Estado ele só pode fazer aquilo que tiver previsto em lei. É por isso, traçando até aqui, abrindo parênteses, né, pessoal? É por isso que muitas vezes o município tem um dinheiro e não pode gastar. O Estado tem um dinheiro e não pode gastar, a União tem um dinheiro e não pode gastar. Porque antes de fazer qualquer coisa, ele precisa de uma lei, né? Então, o Estado, que é esse ente regulador, que nós entendemos como o provedor do controle social, ele só poderá atuar a partir de uma referência legal, né? De uma lei. Já nós, indivíduos, nós podemos nos conduzir por nossa vontade, desde que não haja uma lei nos proibindo. Por exemplo, eu quero tomar banho no açude Truçu, certo? Um exemplo. Se não houver nenhuma legislação, né, ou nenhum código da comunidade, ou nada prevendo que me proíba, eu posso ir lá. Mas o Estado, por exemplo, digamos que o Estado queira construir uma ilha dentro do Truçu. Então, já isso ele não pode fazer, né? O município não pode fazer se ele não tiver uma lei orçamentária prevendo aquela ação e aquela atitude. Então, estou traçando essa discussão para que nós cheguemos no conceito de ética
possamos saber qual é a diferença entre ética e moral, né? Para que nós possamos nos conduzir em nossa profissão, já que nós estamos dentro de uma especialização em neuropsicopedagogia e nós seremos neuropsicopedagogos. Nós temos espaços específicos para atuar, nós temos pessoas que nós deveremos atender, nós adotaremos processos específicos, nós temos possibilidades e nós temos limites, ok? Então, vocês vão entender o que pode, o que não pode, dentro da nossa atuação como neuropsicopedagogo. Retomando aquela discussão inicial que eu falei sobre o estado de natureza e o estado de sociedade, a ética, ela vai se dar dentro do estado de sociedade, porque o estado de natureza é exatamente o indivíduo refém de sua vontade. Eu não sei se vocês já assistiram. Quem já assistiu aquele filme O Senhor das Moscas? Alguém já assistiu? Pode responder não, para eu saber que há pessoas aí. Ou sim. Não. Tem alguém aí? Sérgio. Não, nunca assisti. Mas só para poder ficar um pouquinho mais claro, estou vendo aqui no chat vocês falando, né? Para ficar um pouquinho mais claro essa diferença, vocês anotem aí no caderno de vocês, estado de natureza e estado de sociedade, porque, assim, lá no filme, algumas crianças comandadas por um comandante... Como é o nome do filme? O Senhor das Moscas. Elas se perdem... Qual é o Senhor das Moscas ou o Senhor das Ostras? Não, moscas. Moscas mesmo. Mosca que vai para o lixo. Moscas. É muito bom, viu, Sandra? Excelente. Olha, só falando em linhas gerais, para a gente traçar a diferença do que é o estado de natureza e o estado de sociedade. As crianças, elas estavam num estado de sociedade, claro, numa sociedade como a nossa. Olha, o Brasil, nós somos uma república, né? A República Federativa do Brasil, e nós vivemos numa democracia, então, o nosso Estado democrático é o Estado democrático de direitos, né? Então, nós vivemos numa democracia, e nessa democracia nós vivemos o Estado democrático de direitos, ou seja, você tem direitos, você tem deveres, e isso está muito bem claro no nosso ordenamento jurídico, isso está bem claro na Constituição Federal e em todos os códigos pelos quais nós nos regemos, né? Sejam leis brancas, como leis que precisam de uma outra legislação para acontecer, sejam em leis mais claras, como já tem no seu caput, né, no seu caput, o que deve ser realmente acontecer em termos de direito e em termos de deveres. Então, assim, as crianças, elas chegam numa selva, né? E aí o comandante, ele fica em estado grave, e aí eles ficam meio sem comando, né? Então, elas mesmo começam a se organizar. Então, elas viviam numa sociedade que tinha comandos, regras. Imagine só, gente, em todo lugar que nós estivermos, nós precisamos de uma regulação, porque se cada pessoa for fazer a sua vontade, nunca nós chegaremos num denominador comum, os projetos ficam comprometidos. Então, não quer dizer que a sua vontade será cerceada numa sociedade, mas nós precisamos minimamente termos um código regulatório para que nós possamos ter convivência, porque assim, é impossível uma sociedade ela se dar sem que haja minimamente formas de controle. Daí a importância do direito, né? Emile Durkheim, que é um autor da sociologia, vai tratar disso como um fato social, né? Aquilo que é coercitivo, ou seja, que aplica coercitividade ao indivíduo para que ele entenda aquilo como referência para se conduzir. Nós mesmos ficamos com muitas dúvidas sobre como devemos nos conduzir, porque a nossa vontade é muito volante.
Eu tenho vontade disso, depois eu tenho vontade daquilo. Então, não daria muito certo se nós vivêssemos a refém da nossa vontade, ou refém, melhor, refém de nossa vontade, ou refém de nossa opinião. Todos nós aqui temos opinião, é importante que nós tenhamos opinião, mas a opinião, numa sociedade, ela precisa ser ponderada, porque é relevante, não vai tirar o direito do outro, enfim, o meu direito, ele termina quando nasce o direito do meu próximo. E como nós somos seres sociais, né, nós precisamos viver em sociedade, nós vivemos numa relação de interdependência, como também pontua Emile Durkheim na sociedade moderna, né, nós precisamos viver com esse entendimento de pertencimento a uma determinada sociedade, e esse sentimento de pertencimento precisa de um código regulatório, precisa de algo previsto, precisa de algo positivado, né? Precisa de algo colocado em questão para que nós possamos considerar isso como relevante, isso como importante para nos conduzirmos, beleza? Então, vamos lá. Só voltando à questão do exemplo do filme, eles chegam nessa ilha, né? E aí eles estavam num estado de sociedade, com regras, com coisas muito claras como deveriam se conduzir. Mas, ao chegarem lá, eles começam a agir meio que como nativos, né? Cada um com sua própria vontade. Surgiu outra liderança dentro do grupo e houve uma facção. Então, começou uma violência entre eles. É o que mais se evidencia ou se aparece numa determinada sociedade quando não tem instituições fortes, quando não tem clareza muito contundente sobre o que se deve fazer, é a questão da violência. Porque a vontade humana, ela é muito diversificada, como eu falei, cada ser humano ele é um universo, e aí não dá muito certo para se viver em sociedade. Então, é importante, essas considerações são importantes, melhor dizendo, essas considerações iniciais, para que nós possamos compreender melhor sobre a questão da ética. Mas aí eu quero fazer uma pergunta a vocês. Existe certo e errado? Pode responder aí no chat. Quem quiser colocar lá no chat essa resposta, quem quiser usar o microfone, pode falar. Existe certo ou errado, ou tudo é uma questão de opinião? Sim, professor, existe certo e errado. O certo é você cumprir a lei, o errado é você não cumprir a lei. Ok, interessante esse seu apontamento. Nós vamos retomar essa fala, porque ela faz parte, inclusive, do nosso conteúdo. Mais alguém quer contribuir? Beleza, vamos continuar. Falando de ética profissional, né? Porque nós temos a questão da ética enquanto conceito, eu vou colocar aqui para vocês, e sobre a ética profissional, né? A ética dentro da nossa atuação como profissional. Deixa eu colocar aqui para vocês o conceito de ética. O que seria, portanto, a ética, né? Então, a ética diante da minha introdução já feita, eu até já falei sobre isso, a ética sempre será um conjunto de valores e de princípios que nós usamos para orientar a nossa conduta. Olha só, o contexto da ética é dentro de uma sociedade democrática, de direitos, um estado de sociedade, né? Não é possível a implementação da ética num estado de natureza. O estado de natureza é quando a pessoa ela faz o que ela quer, né? Volto a dizer, gente, não quer dizer que nós não possamos fazer o que nós queiramos, mas em uma sociedade existem os limites e as possibilidades. Então, essa clareza é o conjunto de valores e de princípios que nós julgamos como interessantes, como relevantes
para nós vivermos em sociedade. Então, a ética, ela vai orientar a nossa conduta. Muita gente confunde ética com moral, exatamente por pensar que ética é comportamento. Ética não é o comportamento, ética é a referência, ética é o valor, ética é o princípio, ética é aquilo que nós julgamos como interessante. A moral é a implementação disso. Então, na profissão, nós temos, mas, professor, existe o código de ética. Então, ali, aquelas regras que estão explicitadas no código de ética, não é o comportamento que está ali posto para que nós possamos executar? Nós chamamos de código de ética, mas, na verdade, a ética mesmo, em termos de conceito, é o conjunto daquilo que nós julgamos como interessante, né? Então, por que a gente julga aquilo como interessante, como relevante, como importante, acaba se transformando, se materializando, né, em regras de condutas, o que eu faço, o que eu devo deixar de fazer, quais são as minhas possibilidades, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres. Então, tudo que vai orientar a nossa conduta é ética, né? Então, assim, retomando aquela pergunta que eu fiz, né, a vocês sobre, e que Sandra até respondeu, né, sobre certo e errado, a ética, gente, não é uma questão, nunca vai ser uma questão de opinião. Quando a opinião... Olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós tivemos, sei lá, 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, uma educação onde o pai, ele podia bater no filho, né? E ainda hoje isso acontece. Mas eu não sei se você sabe, nós temos um artigo no Código Penal, que é o artigo 136 do nosso CP, que prevê uma punição para quem bater em criança. Então, assim, eu posso alegar que, não, eu bati porque eu tenho essa forma de corrigir. É uma opinião sua. Mas a sociedade atual já reconheceu como irrelevante essa forma de corrigir. Então, embora haja opiniões divergentes, a nossa opinião não pode preponderar, não pode se sobrepor ao que está posto na lei. Gente, existem leis que são até injustas, mas, como disse a Sandra, eu não posso descumprir a lei. Se a lei está errada, que eu implemente movimentos de mudança da lei, porque as leis, elas não nascem fora da sociedade, fora do social, fora do que é relevante para a sociedade. Eu sei que o legislador, muitas vezes, não representa a maioria, isso acontece. Mesmo num Estado democrático de direitos, como é a nossa sociedade, muitas vezes, né, uma legislação ela pode acontecer à revelia da maioria, mas é muito evidente, né, que o que está posto em lei é o que a sociedade já reconheceu como relevante. Então, a opinião não pode nunca se sobrepor à questão de códigos, de leis, daquilo que nós temos que cumprir de fato, ok? Gente, diante dessa reflexão, nós poderíamos já concluir inicialmente que nós não temos como ter um código de ética universal, certo? Professor Ivo, mas existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e ela se sucedeu em 1948. É verdade. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que hoje é o código de ética, vamos dizer assim, que mais se aproxima de uma ética universal. Mas ainda vai haver sociedade em algum lugar do mundo que não vai reconhecer algum tipo de código, porque não se adequa
ao momento histórico que aquele povo está vivendo, não se adequa à questão local, não se adequa a algumas características do povo. Então, gente, se a ética não é uma opinião, mas a ética também não é uma coisa estática. Uma vez que a ética está posta, não quer dizer necessariamente que ela é fixa. Então, a ética nunca será fixa. Tá certo? Aí, professor, e como é? Se está no código, se está muitas vezes na lei, a lei vai ter que mudar. Eu vi uma metáfora, eu estava assistindo uma aula de sociologia, achei tão interessante, que eu vi uma metáfora que muito parece com o que eu estou falando aqui agora. Parece que o direito, ele nunca consegue acompanhar a sociedade. A sociedade, quem conhece aquele desenho do Papaléguas? Vocês conhecem? Sim, eu conheço. Quem tem mais de 30 anos conhece, Sim. né? Eu acho que aqui nesse grupo tem pessoas com mais de 30 anos, né? O Papaléguas, ele consegue atingir o objetivo dele? Não, nunca, né? Nunca chega, nunca alcança. É uma coisa... Assim é o direito. O direito nunca consegue alcançar a sociedade, porque a sociedade, ela evolui muito rapidamente, né? Isso não quer dizer que o direito não alcance necessariamente o que a sociedade precisa. Isso quer dizer mais ainda que o direito, assim como a ética, é uma discussão permanente. Então, tudo que está posto hoje como importante, como relevante, pode ser que amanhã não seja mais. Então, os valores, a questão do respeito, vai mudando de povo para povo, né? E aí eu gostaria até de falar uma questão interessante, já que essa palavra respeito está aqui dentro do nosso slide, né? Para que vocês possam se empoderar enquanto profissionais. Gente, muitas vezes os pais, os professores, o pedagogo, o psicopedagogo, ele se perde enquanto profissional porque ele não entende a linha tênue entre respeito e intimidade. Entendeu? Um pai, uma mãe, por exemplo, muitas vezes perde a sua autoridade enquanto profissional quando ele permite que o filho avance na intimidade. O que acontece muitas vezes com alguns casais? Perdem a intimidade e o filho passa a morar dentro do quarto. Eu sei que tem aquele período, né, que a criança ela é chorosa, que ela vai exigir mais cuidado, só que a autonomia da criança, ela já precisa ser trabalhada desde muito cedo. E aí você já vai colocando ela sozinha no quarto, isso vai dar trabalho para você, com certeza, ela vai chorar, ela vai fazer birra, mas vai fazer parte do seu processo de autonomia. Assim também, gente, somos nós profissionais. Nós temos que entender a linha tênue existente entre a questão da autoridade, do respeito e da intimidade. Você com seu cliente, você com seu aluno, você com seu clinicado, né? Caso aqui alguém vá clinicar, você precisa respeitar essa linha tênue. Nunca um paciente seu, um cliente, um filho, pode ser muito íntimo. A intimidade dele tem que ser respeitada e a sua também. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Pais e filhos não fazem sexo, por exemplo, né? Porque é um ato de intimidade. Então, muitas vezes, a intimidade que você se propõe a estar com o seu cliente, a estar com o seu aluno, vai fazer com que você, enquanto profissional, vá perdendo a sua autoridade. Olha que interessante. Então, voltando à questão da ética dentro do tempo, gente, olha, eu vou até já colocar para vocês aqui alguns autores, né, que falaram sobre ética, Immanuel Kant, Pascal, Aristóteles, que foram os grandes filósofos da história humana que trouxeram o conceito de ética. Mas vejam só, a ética, só um exemplo para vocês entenderem o quanto ela é temporal.
A ética está sempre relacionada ao tempo histórico, às características do povo, ao momento que a sociedade está vivendo. Olha, quando nós estávamos na pandemia do novo coronavírus, ainda estamos, né? Mas quando a pandemia estava muito séria, lá pelos anos 2020, 2021, nós tivemos outras regras de conduta. O direito à liberdade passou a ser menos importante do que o direito à vida. E aí nós cerceamos a nossa liberdade, né, a questão do controle social, do distanciamento social, em detrimento ao direito à vida, né? Então, a questão da saúde pública preponderou em relação à minha liberdade. Então, o Estado, né, o Estado, o município, o Estado, a União, criou os seus códigos, né, aí portarias, resoluções, para que nós pudéssemos nos conduzir nesses espaços. E foi uma outra ética. Nós passamos a viver uma outra ética por conta do tempo histórico. Olha, e foi muito difícil para a gente entender isso, né? Porque nós estamos num momento em que a liberdade ela é muito colocada como importante, né? Nós tivemos conquistas históricas muito relevantes durante, né, a nossa história, e hoje a liberdade é algo assim muito visado. Todo mundo quer a liberdade, todo mundo fala da liberdade, é tanto que a nossa forma de se conduzir, a forma como o Estado trata até a própria prisão, né? Hoje o ser humano quase não é preso, porque a liberdade ela é muito importante. Há 50 anos atrás, qualquer policial prendia qualquer pessoa, o delegado prendia, por conta que a própria sociedade reconhecia a prisão como algo importante. Já hoje nós não reconhecemos isso como importante. A história muda, né? Nós reconhecemos como importante a liberdade, né? Só que um tempo histórico como de uma pandemia já mudou a perspectiva de se atuar ali. Um outro exemplo, assim, para a gente entender um pouco melhor sobre ética, veja, gente, o mundo digital, né? Sobre o mundo digital. Se eu estiver falando muito, pessoal, pode interromper, pode fazer perguntas, tá bom? Em relação ao mundo digital, inclusive... Uma colocação, posso? Pode sim. Só para a questão de esclarecimento, mas qualquer pessoa pode dar voz de prisão, né? Só para que todo mundo fique ciente, pessoal que não é da área do direito. Pode Se você tiver certo e a outra pessoa tiver errado, qualquer pessoa pode dar voz de prisão. Pode sim. Contanto que seja em flagrante, né? Caso contrário, não. Flagrante. Tem que ser. Qualquer do povo pode. Tem que ser a conduta tem que ser de ordem penal, né? De ordem civil, não. Sim. Entendeu? Então, vamos continuar. Em relação ao mundo digital, nós não tínhamos toda essa gama de possibilidades da circulação das informações. Isso vale muito para nós que somos profissionais da psicopedagogia. Eu vou estar mostrando para vocês o nosso código de ética, nós vamos trabalhar alguns capítulos, né? Aqueles que julgamos mais assim relevantes para se dar uma atenção para eles. O mundo digital não é um mundo sem lei, mas as pessoas, por conta dessa sensação de liberdade que o mundo contemporâneo nos proporciona, nós temos alguns extrapolamentos. Então, até que ponto eu fui ético, eu fui antiético em relação à minha conduta nesse mundo digital? A questão do sigilo, a questão do direito ao consenso, do direito ao consentimento dos dados. Eu faço uma compra, eu informo meu CPF para uma empresa, eu informo meu celular, eu informo o e-mail, e aí ela pode passar esse e-mail para outras empresas do mesmo grupo? Né? São questões, e assim, se não pode, por que eu recebo e-mail de propaganda? Por que meu Instagram aparece propaganda? Olha, eu compro um tênis no Instagram, né? Se você comprar um tênis, abra seu Instagram 1 minuto depois, que vai aparecer tênis para você.
Então, assim, até que ponto eu não estou sendo invadido por uma propaganda? Essa linha aí é muito tênue, né? É muito complicado o mundo digital hoje. É muito difícil a implementação do direito nesse mundo, mas o direito existe para estar trazendo discussões sobre esse novo momento. Em relação à educação, eu mesmo faço parte da Unific, nós proibíamos, por exemplo, o uso de celulares dentro de sala de aula. Hoje, evidentemente que isso não faz nenhum sentido, mas no nosso tempo histórico fazia, porque o uso do celular tirava a atenção da aula, mas hoje os nossos professores são incentivados a usar aplicativos, a fazer pesquisas no Google, aos alunos usarem o próprio celular para fazerem pesquisas em sala de aula. Eu mando um link para fazer uma pergunta ao aluno, enfim. O que nós temos que fazer é irmos nos adaptando aos tempos históricos que a vida vai nos proporcionando, né? Vamos lá sobre o conceito de Aristóteles, né? Aristóteles vai dizer, e aí é uma perspectiva, uma pegada bem diferente, mas ainda com muita relevância, né? A ética para ele está diretamente relacionada à questão da virtude. E na visão aristotélica, né? A implementação da ética trazia para a sociedade a questão da felicidade. Então, ainda hoje faz muito sentido isso, porque a ética, de fato, ela vai visar o bem-estar, né? Ela vai visar a saúde da sociedade, saúde social, né? Nós precisamos de formas de controle. Se não houver controle, com certeza nós teremos complicações. Olha, gente, existe uma discussão no Brasil, eu acho que vocês já devem ter presenciado, sobre o armamento, né? Aí fica aquela discussão. Poxa, o bandido é armado e o cidadão não é armado. Lembra daquelas duas expressões que eu falei lá no início da aula? Estado de natureza e estado de sociedade. Olha a premissa. Se nós partirmos do pressuposto que devemos nos armar para nos defender, nós estamos afirmando que as nossas instituições não são fortes e que o nosso Estado não é forte o suficiente para nos proteger. Então, de uma certa forma, se eu for considerar que a sociedade evoluiu, eu vou estar dizendo que a sociedade está deixando de viver o seu estado de sociedade e está retrocedendo para o estado de natureza, onde a vontade, o instinto do indivíduo vai preponderar em relação ao que é importante coletivamente. Não estou dizendo aqui, gente, que sou a favor, que sou contra. O mérito não é traçar uma discussão, até porque nem é objeto da nossa disciplina. Mas é para a gente compreender, já que nós somos psicopedagogos, né? Alguns aqui são pedagogos, eu acredito que cada um aqui tem uma formação na área da educação, já tem que compreender a sociedade como um todo. Você vai pegar questões também para trabalhar enquanto psicopedagogo ou neuropsicopedagogo, em que você vai ter discussões éticas interessantes, né? Então, Aristóteles entendia que a sociedade ela precisava dessa felicidade e ela estava muito diretamente ligada à questão do caráter, né? Nós temos um outro autor também, o Immanuel Kant, que diz que a ética ela se fundamenta única e exclusivamente na razão, né? Que as regras são estabelecidas de dentro para fora, a partir da razão humana e de sua capacidade de criar regras para a sua própria conduta. Existe um autor que é da sociologia, o nome dele é Augusto Comte, eu acho que vocês aqui conhecem, né? Augusto Comte disse que a sociedade ela viveu 3 estados, né? O estado teológico,
é como se Augusto Conte tivesse colocado um retrovisor aqui, ó, e olhasse para a história, né? Ele olhou para trás e disse assim, olha, a humanidade já viveu 3 estados. O estado teológico, ou seja, o momento histórico em que Deus, a religião, a divindade foi a grande referência, né? A grande referência para a conduta humana. Isso é uma perspectiva ética de entender a sociedade, né? É por isso, e nesses tempos, nós tivemos muitos estados totalitários, nós tivemos muitos reis, muitas monarquias. Por quê? Quem é que determinava o rei? A família ser nobre ou não? Deus. Né? Então, se Deus mandava alguém ser rei, a sociedade regia sua conduta em relação à divindade, ao divino. Né? Mais à frente, né, nós tivemos o estado metafísico ou estado filosófico, onde a filosofia também, a mitologia, né, passou a reger a sociedade. É tanto que no filme O Senhor das Moscas, um dos personagens, que eu não vou falar o nome, quando vocês assistirem vão entender um pouco melhor, né? Ele vai criar um monstro dentro da caverna. Por que nós criamos monstros? Por que existe a mitologia? Por que existe o medo? Por que existe o terror? São formas de controle. A sociedade vai criando na cultura as suas próprias formas de controle. A gente faz isso dentro de casa, com os nossos filhos, muitas vezes. Olha, não vai lá para fora, não, que o bicho-papão te pega, né? Eu, quando era pequeno, existia o bicho-papão, existia o velho do saco. Não sei se vocês fazem isso com os filhos de vocês, mas porque eu já tenho quase 43 anos, uma coisa mais antiga, né? Mas existia o velho do saco, eu imaginava eu dentro desse saco, meu Deus, sufocado sem fôlego, né? São formas de controle que nós criamos para regular as condutas, sejam elas mais internas, sejam elas mais externas. Então, a humanidade já viveu esse tempo metafísico em que a mitologia, a filosofia, a reflexão, né, foi a grande referência para conduzir a sociedade. Já no estado positivo, de acordo com Augusto Conte, foi o momento histórico em que a humanidade viveu a questão da razão, das ciências, né? Século XIX, século XX, a gente depositou uma confiança muito grande na ciência. E nessa época, nós achávamos que a ciência solucionaria todos os problemas da humanidade. Né? Nós criamos essa expectativa. A ciência vai descobrir a cura para tudo. A ciência vai descobrir a cura até para a depressão. A ciência vai descobrir tudo. Nós confiamos muito na ciência. Não estamos errados em confiar na ciência, mas acontece que a ciência não conseguiu resolver todos os problemas da humanidade. E aí, as sociedades, né, elas criaram os seus códigos regulamentadores a partir não do teocentrismo, não da religião, não da filosofia, mas a partir da razão. Então, a ciência, né, o conhecimento científico, passou a ser a grande primazia, passou a ser a grande referência para as condutas humanas. É tanto, pessoal, que vocês que são aqui da pedagogia ou de outras licenciaturas sabem muito bem que foi exatamente nesse período, século XIX, que nasce uma ciência para explicar a sociedade, chamada sociologia, né? E o primeiro autor a estar trazendo um termo para essa ciência foi Augusto Conte. Depois, nós tivemos o primeiro autor a trazer uma metodologia para ela, que foi o Emílio Durkheim, né? Que, inclusive, era da área do direito e tem uma contribuição ainda hoje para o direito. E eu o utilizo na minha disciplina que eu ensino no curso de bacharelado em Direito em relação à questão da sociologia. E aí,
hoje, o estado que nós vivemos, de acordo com Comte, é o estado positivo. Que está aqui, ó, a razão. A razão e aí não faz muito sentido nós nos regermos pela religião, que cada um tem a sua, nos regemos pela filosofia, pela reflexão, enfim, mas nós nos regemos pela razão. Tem que ser explicado. Agora, é importante destacar que todas as formas de conhecimento são importantes, ok? E o conhecimento científico, ele tem um mérito. Quem é que sabe qual é o mérito do conhecimento científico? Ó, só para melhorar a minha pergunta, em relação a o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico, ele tem uma distinção. Qual é? O que o distingue das outras formas de olhar a realidade? Quem que poderia dar essa contribuição para nós? Ivo, poderíamos dizer que seria o experimento? Muito bem. Quem poderia contribuir? Porque o experimento é a metodologia, né? O que o experimento proporciona? Descobertas. É porque ele comprova, né? Ele comprova Pronto, descoberta cientificamente. e comprovação. Muito bem. O conhecimento científico é o único dos conhecimentos que tem o mérito de explicar. Agora, eu não posso dizer, por exemplo, olha, deixa eu dar um exemplo. Quando a minha mãe, um dia eu vi minha mãe assistindo uma palestra, eu estava com ela, né? E aí a palestra era sobre como você poderia chocar ovos de galinha, certo? Então, a técnica da Emater, né, estava dizendo que tinha que organizar os ovos assim, os ovos assados. A minha mãe, peraí. Quem organiza os ovos no ninho é a galinha. Quem é que estava naquele momento, naquele contexto, com a explicação contundente? Evidentemente que era minha mãe, né? Por quê? Porque, embora eu organizasse os ovos da maneira que eu organizasse, se eles eram chocados pela galinha, ela ia mexer o bico. Minha mãe tinha um conhecimento empírico, né? O conhecimento da experiência. Nossas avós, né? As parteiras da antiguidade. Quem é que pode ignorar essas formas de olhar a realidade? Que é a forma empírica. Inclusive, esse empirismo é utilizado muitas vezes pela própria ciência para explicar. Se há uma reincidência, né, de uma conduta dentro de uma determinada sociedade e aquela conduta não é explicada cientificamente, a ciência pode ir lá, traçar uma metodologia para explicar e trazer uma explicação, né? Então, assim, o fato do conhecimento científico ter o seu mérito de ser explicado não faz com que a gente possa também ignorar as outras formas de conhecimento. Isso também é uma perspectiva ética de atuar, né? Nós temos muitas pessoas que têm seu empirismo, sua experiência e merece o nosso respeito. Concordam comigo, gente? Sim, professor. Ok. Isso é se o senhor receber a aprovação. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre a ética hoje, né? E aí eu vou passar para o nosso código de ética mesmo, tá bom? Eu já trabalhei aqui com vocês o conceito de ética, né? Que é o conjunto de princípios, de valores que nós utilizamos para regular a nossa conduta. Mas e a ética hoje? Bem, a ética hoje é isso. Ela só pode ser... O que nós não podemos, né, afirmar em relação à ética é achar que a ética é um código. É um código estático que está lá. Não, está posto naquele código, nunca vai mudar. Não é bem assim.
a história muda, as pessoas mudam, as sociedades mudam e a nossa forma de conduta vai ter que mudar em relação ao tempo histórico. No nosso código penal... Professor, e os crimes mudam, né? E os crimes mudam. E a partir de que... E assim, as condutas mudam e elas passam a ser crimes, na verdade, né? Porque uma coisa só pode ser crime quando está previsto em lei. É por isso que muitas vezes algumas condutas humanas não previstas em lei precisam ser, no caso o jurista, né, vai se utilizar de uma outra legislação equiparando, ou então o Estado tem que se esforçar em fazer uma lei para que o crime, o cibernético é um exemplo disso, né? Ora, se nós não tínhamos internet, nós não tínhamos rede social, como é que eu poderia prever o crime cibernético? Então, passou a ser crime a partir do momento de uma conduta humana, de uma realidade social existente, e aí o legislador, o Estado, tem que criar um código para regular aquela sociedade. Agora eu quero entrar no nosso código. Permitem? Vamos lá para o nosso código de ética. Eu não vou ler o código de ética com vocês, não. Deus me livre, né? Nós vamos fazer uns apontamentos a respeito dele. E aí, vocês já coloquei lá no grupo, depois vocês podem ler na íntegra, né? Tá vendo aí, não tá projetado direitinho? Deixa eu aumentar mais um pouco a letra. Então, essa resolução é bastante recente, né? A resolução número 5 de 2021 vai alterar a resolução anterior, porque a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia estabelece que a cada biênio haja uma assembleia, uma discussão, né? Olha que interessante, né? Biênio, né? Então, eu acho assim, eu achei bem interessante que os neuropsicopedagogos entenderam que nós vivemos numa sociedade bastante volante, né? Quem conhece o filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman, para mim um dos mais relevantes dos últimos tempos, foi quem trouxe a teoria da modernidade líquida, né? É quem bem descreve o nosso tempo. Nós vivemos tempo muito solvente, né? Onde as relações são muito fluidas, muito volantes. Aquilo que é importante passa a ser obsoleto rapidamente, não é verdade? Então, vamos ver aqui algumas questões para a gente entender nossa definição. O que é o neuropsicopedagogo? Então, você vai atuar atendendo quem, né? Você pode clinicar? Claro, é o clínico e o institucional. E o que é um psicopedagogo clínico e o que é um psiconeuro, né? Esqueço o termo. Um neuropsicopedagogo clínico e um neuropsicopedagogo institucional. Tudo isso está disposto no Código de Ética, né? Está aqui o nosso Código de Ética técnico e profissional da neuropsicopedagogia. Aí tem essas partes introdutórias, eu vou aqui focar em alguns pontos. Eu até marquei para a gente já fazer um estudo mais direcionado. Bem, vamos falar aqui da abrangência, né? Uma apresentação sobre o Código de Ética. Qual é o objetivo do Código de Ética? Estabelecer... Não mexe nada aqui.
estabelecer alguns critérios. A neuropsicopedagogia, ela tem critérios, né? Quanto aos critérios e quanto aos princípios, quanto às normas e aos valores que podemos ter em nossa conduta. Seja bem-vinda, Ana Caroline, né? Que estava pedindo para entrar. E olha aqui o que eu disse no início da aula, ó. O código, ele já é revisto a cada 2 anos. Então, como ele foi feito em 2021, nós estamos em 2022, provavelmente, no início de 2023, ele já vai ser revisto, né? Vamos ver a nossa definição aqui, beleza? O neuropsicopedagogo, assim como o psicopedagogo, ele pode ser, ó, institucional e clínico. É por isso que a nossa pós-graduação, né, a que vocês estão fazendo, é neuropsicopedagogia institucional e clínica. Professor, e qual é a habilitação, né? Qual é a formação prevista no código para habilitar o profissional? Tá aí, ó, explicitado. Você pode ter formação inicial. Quando eu falo de formação inicial, estou me referindo à graduação. Então, a formação inicial em qualquer curso da saúde ou da educação. Então, as licenciaturas e cursos como enfermagem, fisioterapia, embora essas áreas sejam mais complicadas para atuar na neuropsicopedagogia, mas é possível. O ideal é que a pessoa tenha uma formação em pedagogia, uma licenciatura, né? Mas o código ele já está dizendo aqui, ó, o clínico institucional para aqueles profissionais que possuem formação em nível de graduação nas áreas de educação ou saúde. Só que depois que você termina a formação inicial, você precisa fazer uma outra que é lato sensu, né? Que vocês estão fazendo. Neuropsicopedagogia institucional ou clínica. E tem que ser em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, né? Esse cuidado aí tem que ter. Então, o nosso código vai trazer esse padrão de conduta, né? Para fortalecer e para que nós tenhamos o reconhecimento social. Pessoal, é muito importante o empoderamento das profissões. Eu acredito que vocês tenham acompanhado, porque isso foi muito forte agora no Brasil, né? O movimento dos enfermeiros. Quem acompanhou? Eu acompanhei. Muito bem. Quanto mais fraca é a categoria, fraca que eu quero dizer, não se organiza, menos ela tem um reconhecimento social. E o reconhecimento social passa pela remuneração. Então, o quanto você vai ganhar parte de uma cultura da sociedade. Eu tenho uma opinião, aqui já é uma opinião, tá, gente? Uma opinião também de cientista da educação, como eu sou, né? Como vocês também são. Na minha visão, o pedagogo, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo e professores ainda não ganham mais porque nós temos uma cultura de sacerdócio, como se a gente estivesse fazendo um serviço à sociedade voluntário. Entende? E há uma expectativa... É uma classe que ainda não está unida, né? Coletivamente falando, para lutar pelo... Exatamente. No caso do pedagogo, né? A gente tem uma entidade que representa, mas é junto com outras licenciaturas. Eu discordo, deveria ser só pedagogo. Já mostra que há uma fraqueza, né, de organização da própria profissão. Do mesmo modo, é o neuropsicopedagogo, que é uma coisa mais nova. Gente, apesar de nós termos um código, se eu estiver falando uma coisa errada, vocês pesquisem e depois me corrijam.
O neuropsicopedagogo não tem uma regulamentação ainda no Brasil. Não existe na sua carteira de trabalho esse termo. Mas nós já temos a nossa organização. É por isso que existe a Sociedade Brasileira dos Neuropsicopedagogos, existe o Código de Ética, e é por esse código que nós nos regemos para que a gente tenha um padrão. Olha aqui o estado de sociedade que eu falei no início da aula. Não dá para você ter, por exemplo, uma profissão nova como essa, né? Já existia na prática, mas não existia de direito. Existia de fato. As pessoas já se utilizavam da neurociência para o atendimento psicopedagógico. Aí vocês vão já entender. São áreas diferentes, né? Nós temos aqui a educação, nós temos a pedagogia, nós temos a psicologia e nós temos a neurociência, todas envolvidas para habilitar, né, o profissional da neuropsicopedagogia. É importante o empoderamento, é muito importante o empoderamento das profissões. Quanto menor for o empoderamento da profissão, menos remunerado e menos reconhecimento social nós teremos. Então, é importante nós nos organizarmos, né, em grupos, para que cada um não vá para um pensamento diferente. Não, eu penso assim, eu opino assim. Eu acho, é uma opinião também, que os professores são assim, né? Você não vê, vou falar de um exemplo, você não vê um médico falar mal de outro médico, nem que ele erre. Aí vocês percebem o quanto o médico é muito bem reconhecido socialmente. Quando um professor dá as costas, a gente vira o Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna diz assim, né? Gente, quando você for falar mal de alguém, deixa a pessoa dar as costas. Basta o professor dar as costas para o outro já está falando mal. É um erro nosso. Eu não estou falando aqui porque eu sou melhor do que ninguém, não. Talvez eu me permita, em alguns momentos, falar também do meu colega. Claro, por eu estar na posição de liderança, hoje eu estou como coordenador pedagógico da Unifique, né? Me policio um pouco mais de falar do colega. Tanto que eu protejo o professor frente ao aluno, frente aos colegas, para que nós não possamos estar tão desorganizados. Quanto mais organizados nós tivermos e mais fortalecidos, mais nós teremos condições de pleitear mais sucesso. Eu estou falando do professor, gente, que normalmente o neuropsicopedagogo passa por uma formação pedagógica. E o contexto de atuação da neuropsicopedagogia é um contexto de formação humana. Não necessariamente escola, mas estamos sempre preocupados com a aprendizagem do aluno, né? Deixa eu apagar esse negócio aqui que eu coloquei sem... Pronto. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Como as sociedades mudam, nós precisamos... Deixa eu apagar, pronto. Apague. Como as sociedades mudam, é interessante que as formas de organização, elas também possam mudar, né? Deixa eu mostrar aqui algumas coisas mais interessantes que eu marquei para vocês. Esse aqui, gente, é o nosso código de classificação, ó. A classificação brasileira da nossa ocupação. Então, quando você for fazer o seu carimbo, né? A ocupação CBO 239440 é do clínico e o código institucional é 239445. Tudo muito bem organizado, graças a Deus, né? Que fique mais. Vamos para a nossa definição, né? O que faz o neuropsicopedagogo? Olha, gente, é importante vocês entenderem que a neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar. Como ela é transdisciplinar, ela é fundamentada em vários conhecimentos, né?
Então, provavelmente, por ela ser fundamentada em vários conhecimentos, a sua atuação também será em cadeia com outros profissionais. Normalmente, o neuropsicopedagogo, ele não vai atuar sozinho numa intervenção, porque nós temos os nossos limites e nós precisamos dos outros profissionais. E a gente... Oi. É uma atuação multiprofissional, né? Uma atuação multiprofissional. Obrigado pela contribuição. O tema é esse. E aí, quais são as áreas? Lembrem-se, a neuropsicopedagogia, olha aqui, ó, é sempre aplicada à educação. Tá? É sempre aplicada à educação. Com interfaces na pedagogia, psicologia cognitiva, que tem como objeto formal de estudo a relação entre o funcionamento do sistema nervoso e a aprendizagem humana, numa perspectiva de reintegração pessoal, social e educacional. Então, a neuropsicopedagogia é da área da educação. Só que nós temos uma contribuição da área da saúde, inclusive da área da biologia, né? Porque nós nos apoiamos na neurociência, nas pesquisas da neurociência, para que nós possamos entender o funcionamento do cérebro, a produção dos hormônios, a importância da afetividade na aprendizagem, tantas outras questões que são envolvidas no processo de formação humana. Eu enxergo, pessoal, como uma grande transformação que aconteceu na sociedade na atualidade. Né? Grandes dúvidas que nós tínhamos de pensadores da pedagogia, pensadores da psicologia, foram respondidas por meio das pesquisas da neurociência, né? Trouxeram contribuições importantes. Então, o neuropsicopedagogo, ele vai atuar nessas áreas. Por isso que é interessante você entender de pedagogia. Entender de pedagogia, sim. Eu considero uma das ciências mais difíceis que existe. Porque a pedagogia, ela trabalha com o ato pedagógico, né? E o ato pedagógico, se quiserem anotar, eu acho interessante vocês anotarem, ele tem 2 elementos principais. Eu vou citar, inclusive, um autor que eu sou apaixonado, já o inseri na disciplina de didática no curso de pedagogia da Unific, porque é um autor não muito apreciado pelas universidades, não é apreciado de forma clássica como muitos que nós estudamos, né? Mas ele tem uma contribuição enorme, inclusive, para o nosso entendimento como neuropsicopedagogo. Deixa eu ver se nosso livro está aqui. Está lá embaixo, o livro da pedagogia. Não está. O primeiro elemento do ato pedagógico, e isso é muito difícil para a gente, é você ter clareza sobre o que você quer. Isso é uma bobagem. Eu tenho clareza sobre o que eu quero. Será que tem mesmo? Então, não é a clareza opinião, é a clareza científico-pedagógica. Então, assim, quando eu digo que tenho que ter clareza, ou seja, o termo usado na pedagogia é intencionalidade. Intencionalidade. Quando eu digo que tenho que... Deixa eu colocar aqui, né? Intencionalidade. Olha aqui, eu preciso ter
intencionalidade. Isso é um lado. Isso vai envolver conhecimentos da sociologia, eu tenho que entender o território, para onde eu estou realmente atuando. É complicado demais, gente, a intencionalidade. Não é o que eu quero do ponto de vista da minha opinião, não. É o que eu quero, aí é uma questão ética, né? É o que eu quero, com base no que está relevante para a sociedade naquele tempo, né? E isso é muito, muito, muito importante, essa clareza do profissional. Quando eu vou atuar como neuropsicopedagogo, se eu for atuar numa instituição, por exemplo, eu tenho que entender o projeto pedagógico da instituição, né? O projeto pedagógico, que muitas escolas, e por muito tempo, nós chamamos o projeto pedagógico de projeto político-pedagógico. E alguns estudiosos já dizem que isso é uma redundância, né? Todo projeto que é pedagógico, ele é político. Então, o termo político já está implícito no termo pedagógico. Quando eu digo intencionalidade pedagógica, isso é um mundo, gente. Eu ter total clareza do tipo de homem que eu quero formar, do tipo de sociedade que eu quero formar. Então, não é nunca uma opinião. Por isso que nós temos, muitas vezes, resultados muito negativos na educação, porque não há investimento, aí dá trabalho para a gente, da neuropsicopedagogia, da psicopedagogia, dá mais trabalho, porque as limitações humanas são menos trabalhadas ainda. O investimento em educação tem que ser mais do que a estrutura. E no Brasil, a gente tem uma cultura, né, uma cultura dos nossos políticos de construir prédio. Quanto mais escolas equipadas, mais a gente pensa que vai ter uma boa educação. Se não tiver um projeto pedagógico interessante, possa ser que uma criança e um professor numa casa de taipa aprenda coisas muito mais relevantes do que alguém num laboratório. Tem pessoas que saem do laboratório e não sabem amarrar mais um sapato. Capacitação, né? Capacitar a equipe. E assim, a questão da socioemocional, fica uma pessoa sem ser trabalhada nessas áreas, não sabe atuar. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, não se assustem. E vai ficando engessado pela própria rotina, né? A rotina vai engolindo aquele profissional. A rotina vai engolindo aquele profissional, e aí a pessoa fica sem criticidade, sem ideias, ela fica um fazedor de tarefas, e isso não traz desenvolvimento. Sem motivação. Sem motivação, e motivação aqui, muitas vezes as pessoas criticam a questão da motivação, mas eu ter um motivo de motivação não tem nada a ver com ser animadinho, não tem nada a ver com isso. A motivação não é você ser animadinho, é ter um motivo de. Isso é uma resposta muito difícil. Tem gente que tem 60 anos, não sabe a que veio. E nós realmente não sabemos, muitas vezes, com total clareza, mas você minimamente precisa saber o seu lugar no espaço. Então, se o profissional não sabe o lugar dele, como é que ele vai ser uma autoridade? Gente, anote isso daí. O ser humano só aprende a partir de uma autoridade. Nós não aprendemos a partir de palavras bonitas. Nós não aprendemos a partir de frases prontas. Nós aprendemos a partir de autoridades. Para uma pessoa ser uma autoridade na educação, ela precisa amar a educação. Ela precisa ter paixão pela educação. Ela precisa ter singularidade na educação. Senão, ela será um mero fazedor de tarefas. E nós estamos com vários profissionais atuando no processo pedagógico por conta do emprego. Pelo amor de Deus, vamos ter um mínimo de ética. Trabalhar com seres humanos em formação de pessoas tem que ter compromisso com o processo pedagógico. Isso vai envolver intencionalidade. Então, o neuropsicopedagogo, que vai trabalhar com coisas muito mais complicadas, e vocês vão estar nesses contextos, né, de atuação profissional, preciso entender muito mais ainda
qual é a intencionalidade existente naquele projeto pedagógico. Aí o outro lado, né? Vamos aqui para, além da intencionalidade, qual é o outro lado do ato pedagógico? É a questão da estratégia eficaz. Estratégia. Opa. Alguém poderia desligar aí? Deixa eu ver se eu consigo aqui, viu? Se você não conseguir aí. É o resto. Pronto. Deu certo. Vocês estão todos por aí, não estão, gente? Eu não estou só, não. Eu estou só. Sim, estamos todos aqui. Tá certo. E aí, pessoal, o outro lado do ato pedagógico é a estratégia. Oi. Sim, estamos à sua escuta, meu amigo. Tá certo. Bom dia. Bom dia. O outro lado do ato pedagógico é a estratégia eficaz. Então, toda aquela clareza, né, que eu tinha, que eu tenho enquanto profissional, agora vai ser materializado em ações, né? Utilização de recursos, utilização de um sistema de avaliação eficaz, que tem que ser formativa, somativa, que tem que prever a formação e o desenvolvimento do homem. É complicado, né, gente? Então, o neuropsicopedagogo institucional e clínico, olha aqui no artigo 11, fundamentará todo o seu trabalho, levando em consideração o respeito, a liberdade, a dignidade, a igualdade, a integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal Brasileira e todos os preceitos éticos que estão postos nesse código que vocês vão conhecer na íntegra, né? Olha que interessante, o artigo 12 vai nos dizer: o neuropsicopedagogo deve exercer somente as funções para as quais ele foi qualificado e habilitado. E nós vamos já entender quais funções são essas. Mas eu falei aqui, eu pontuei... deixa eu apagar esse bichinho aqui. Eu pontuei que eu ia falar de um autor, né? Foi, então, estou esperando aqui para anotar. Está esperando para anotar, né? Deixa... É o Forsten. Depois eu coloco no chat aí, pessoal, o nome dele, viu? Que é bem complicado, porque ele é judeu, né? O Forsten, ele trouxe uma das teorias que, para mim, é uma das mais importantes no processo de formação humana. Ele fez, assim, um resumo tão assertivo. Ele disse, olha, as pessoas, os sujeitos, aprendem de duas formas. A primeira delas é a natural, né, pela mera relação social. E é evidente que nós aprendemos até olhando para uma árvore. Nós aprendemos olhando para o tempo, para as pessoas, para o contexto. Nós somos inteligentes. Só que o conhecimento científico, olha, por muito tempo, o homem olhou para o raio e para o trovão e disse assim, é Deus irado. Só que, quando houve o boom das ciências, nós sabemos que o trovão e o relâmpago, se é a ira de Deus ou não, eu nem preciso questionar esse conhecimento. Mas a ciência, olha o mérito, né? O mérito de se explicar. Mas a ciência, ela tem uma explicação para esse fenômeno. Eu não sei não, viu, gente? Explicar não. Mas eu sei que existe uma explicação. Não sou dessa área, isso não é obrigado, né?
Mas existe uma explicação, fenômenos que acontecem ali, união de gases, temperatura, vento, né? Vai uma relação de fatores que promove ali o trovão e o relâmpago. Então, desse modo, aprender naturalmente pela interrelação é uma coisa, é um nível de conhecimento, é um nível que eu poderia dizer menos refinado. Mas quando eu sou mediado, e aí entra a mediação e a grande teoria do Feuerstein, a mediação do conhecimento é quando acontece a presença de uma pessoa para ensinar a outra, né? A presença do mediador e do mediado e da mediação. Então, vai ter o mediador, o mediado e a mediação, que é a estratégia. O mediador estabelece a intencionalidade, sempre partirá do mediador. Eu estava vendo o Cortella falar sobre ética. E fizeram uma pergunta para ele, eu acho que vocês já devem ter assistido muitos vídeos do Cortella, talvez até mais do que eu, né? Onde ele estava falando sobre alguns professores e profissionais da educação que diziam assim: eu não sou obrigado que o aluno goste de mim. Ele gosta de mim se ele quiser. Também não sou obrigado a que o estudante goste da minha disciplina. Ele goste se quiser. Você sabia que você é obrigado, sim, não impor para a pessoa o amor. Não é isso. Mas nós somos, sim, obrigados. Faz parte da nossa estratégia a reciprocidade. Então, o Feuerstein, ele trata dos dois elementos que eu acho que são os elementos essenciais do ato pedagógico. Olha que massa para você implementar em seus procedimentos enquanto neuropsicopedagogo. Por um lado, eu sei muito bem o que eu quero, porque eu estudei, eu analisei o contexto, eu sei intervir, eu tenho clareza filosófica do homem que eu quero formar. Por outro, eu tenho estratégias para ganhar esse interlocutor ao projeto. Então, se eu não ganhar o interlocutor ao projeto, ou seja, se eu não tiver condições de implementar o engajamento discente, provavelmente esse processo pedagógico ele será falho. Por isso é muito difícil, gente. Mais fácil talvez seja vender calcinha, vender tapaué, que é cara. É fácil, talvez você conquiste os clientes, mas a educação é difícil mesmo. Então, se é difícil o ato pedagógico lá como docente, imagine a neuropsicopedagogia institucional e clínica, que você tem que pensar numa proposta intervencionista a quem tem uma limitação, né? Seja ela clínica, estrutural, seja de comportamento, né? E tudo mais. Então, o neuropsicopedagogo deve estar em busca constante de sua saúde física. Eu anotei isso aqui, o artigo 13, eu achei de suma importância, né? Porque se eu quero traçar estratégias eficazes, se eu preciso, né, cada vez mais melhorar as minhas intencionalidades, as minhas clarezas, eu preciso ter saúde física. Está bem consigo mesmo, né? Não custa nada você fazer uma caminhadazinha, viu? Olha aí como é que está a sua cintura, como é que está aí o abdômen. Não estou dizendo para virar um abdômen de sarado, não. É porque o tamanho do nosso abdômen é quem vai determinar como está a nossa saúde cardiovascular, né? E outros complicadores que nós podemos ter por meio de obesidade ou coisas parecidas. Saúde mental. Todo terapeuta precisa fazer terapia. Aliás,
eu quero até abrir um parênteses aqui para uma discussão, e se alguém discordar, pode discordar, viu? Eu estou dando muita Todo mundo opinião aqui precisa. também, né? Eu acho que nós todos deveríamos nos permitir a sermos atendidos por um psicólogo, ou psiquiatra, ou outro profissional da área da psique humana, né? Verdade. Nós achamos, é importante fazer exame de fezes, de urina, de sangue com frequência. Claro que é. Vocês já pararam para pensar que a gente só pensa no mundo biológico? Porque esses exames, eles não vão atestar como está a nossa saúde psicológica, não, né? Mas atestar como está a nossa saúde biológica. Muitas vezes, Com a pandemia que nós vivenciamos nos últimos tempos, não teve quem não se abalasse emocionalmente, né? alguém está dizendo aqui que o acesso gratuito... Mas, às vezes, assim, você sabia que... Não estou dizendo que tem estrutura no Estado, não, mas mesmo que a gente disponibilize o acesso gratuito, ainda há uma resistência. Na própria faculdade, nós temos um núcleo na faculdade chamado Núcleo de Apoio ao Discente. A gente passa na sala de aula, a gente coloca nos grupos de WhatsApp, coloca no sistema acadêmico, dizendo que nós temos psicólogo, temos psicopedagogo. Gente, nós temos mais de 1.000 alunos. Se eu disser que a procura é super pequena, e pensa que é porque não tem problema? Tem muito problema, a gente percebe em sala de aula, às vezes até numa conversa, nos casos assim que nós julgamos mais graves, a gente pede para a pessoa se permitir, né? Orienta, porque também ninguém pode forçar uma pessoa a passar em nenhum profissional, que dirá um psicólogo, né? Então, entenderam, né, que a neuropsicopedagogia é da área da educação e está ligada aos conhecimentos da pedagogia, né, da psicologia e da neurociência. Então, a junção do conhecimento humano, né, das humanas com o conhecimento também das áreas biológicas, né? O artigo 18, olha que interessante. Quem pode ler para mim, gente? Me ajuda, oi. Só fazendo um adendo. Aí, diante dessa dificuldade que a gente tem esse preconceito ainda das pessoas procurarem uma ajuda no lugar adequado, a gente sente bastante que eles preferem procurar ajuda nos corredores dos gabinetes, quando vem conversar com a gente. Eu acho que assim como vocês procuram ajuda em sala de aula com o professor conversar, de que ir nos lugares certos, né? Porque a gente, às vezes, trabalha muito mais com neuropsicopedagogo, na gestão, nas coordenações, até nós professores, do que mesmo na nossa área. E a gente não pode negar uma palavra, um ombro amigo, e a gente, às vezes, tem que ser neuropsicopedagogo, né? Quando a gente sente isso lá no nosso trabalho, não é isso? Assim como os professores que estão nesse curso. Exatamente. Que nós possamos, como profissionais da educação que nós somos, de uma certa forma, ir mudando o pensamento, né? Olha, gente, não adianta mudar o ordenamento jurídico, a estrutura física, se não mudar a mentalidade. Se não mudar a mentalidade, a coisa não acontece. Você pode ter o laboratório mais top que existir. Se não tiver uma proposta pedagógica interessante, vai ser uma mera edificação ali. Do mesmo modo, a questão dos direitos. Eu tenho direito a isso, direito àquilo, está previsto em lei, mas não há um reconhecimento cultural. Por isso, quem é pedagogo, eu sou, assim, um super defensor da pedagogia, porque eu vejo uma grande deficiência nesses profissionais na sua atuação. Nós somos responsáveis pela produção de cultura de uma sociedade. Então, se a cultura produzida está sendo negativa, muda a estratégia, né? Então, tem que mudar a estratégia até a gente conseguir acertar. Vou dar só um exemplo
para vocês verem como a gente tá num tempo em que a gente precisa fazer uma leitura das ferramentas que estão disponíveis para nós. Eu fui a São Paulo quando eu tinha 13 anos de idade, então isso tem em torno de 30 anos. Na época, sofri lá muitos preconceitos por eu ser nordestino. Em 2021, ao contrário, participei de um congresso nacional no Rio de Janeiro. Eu não fui para lá, não, mas estava na pandemia, participei remotamente. Gente, era um respeito tão grande por eu ser cearense, por eu estar naquele congresso, que eu fiquei impressionado com a percepção cultural dos sudestinos em relação aos nordestinos, especialmente os cearenses. Nos últimos 20 anos, nós tivemos uma transformação da percepção cultural no país. Embora há 30 anos atrás nós tivéssemos pessoas inteligentes, porque o cearense é inteligente, o paraibano é inteligente, mas nós não tínhamos o reconhecimento social. Quando há uma percepção cultural, aí é que o Estado cresce. Hoje a gente vende, vou botar uma aspa aqui, educação para o mundo. Nós temos países aí estudando a educação de Sobral, de Mauriti, para entender qual é o complicador existente nessa sociedade. Eles estão estudando o quê? A intencionalidade pedagógica e a questão também das estratégias certas para poder realmente atingir o sucesso, né? Não estou dizendo que vivemos um mar de rosas, a gente não vive isso. Só estou dizendo que quando há um reconhecimento social, aí é que a gente tem um empoderamento. Isso também, gente, acontece em outras culturas. Nós passamos anos e anos tentando acessar, e a gente não conseguiu. O Big Brother Brasil, no ano de 2000... Qual foi a última ganhadora? Como é o nome dela? Olha a minha falha de memória aqui, que eu estou com cansaço. Juliette. Né? Juliette conseguiu incorporar na memória. Juliette não. Juliette já teve outro Big Brother depois do dela. Arthur Aguiar. Arthur Aguiar. Então eu vou para Juliette. O Juliette foi mais forte do que esse outro em termos de produção de cultura. É verdade, foi. O de Juliette, ela conseguiu diminuir o preconceito com relação ao nosso sotaque. Se você olhar as novelas da Globo, estão colocando novelas com sotaques regionais. Quem lembra da Sabrina Sato? Lá dos Big Brothers mais antigos. Sabrina Sato se destacou pelo seu sotaque e a recomendação é que ela não mudasse. Hoje é apresentadora, é digital influencer, é tudo. Gente, o que eu estou falando? Ferramentas midiáticas trazendo um processo de formação humana rápido, uma mudança do pensamento da sociedade. Hoje, se eu falar chiando por aí, é que vão estranhar. Mas em qualquer lugar do país que eu tiver com o meu sotaque, eu vou ser muito mais aceito depois do Big Brother Brasil. Isso é um reconhecimento cultural de um processo de formação humana a partir das mídias. Então, que tal também, por isso que eu sou midiático, eu adoro, não é a mídia pela mídia, mas é você, enquanto profissional, se apoderar das ferramentas que a sociedade reconhece como importante. O que adianta eu estar criticando a rede social, criticando, eu vou ganhar o quê? Se isso vai cada vez mais crescer. Eu preciso me aliar, criar um podcast, criar um programa, criar uma postagem no Instagram, fazer uma dancinha, seja o que for. A estratégia que eu tenho que conseguir para ganhar a sociedade contemporânea. Então, assim, em outras palavras, nós precisamos entender o nosso tempo histórico para traçar as estratégias certas. Então, assim, se há muitas falhas no processo de formação humana, e há,
né, principalmente a educação formal, tá aí o ensino médio mudando totalmente. Porque o estudante estava desistindo. A criança passa 3 anos no ensino médio, aí sai do ensino médio com 18 anos. 17, 18 anos. Aí precisa passar mais 5 anos numa faculdade. Tu acha que uma pessoa pobre tem condição de passar mais 5 anos sem trabalhar? Convenhamos. Será que pode, gente? Eu nasci numa família pobre. Tive que trabalhar para pagar a minha faculdade. Mas se a criança sai do ensino médio, não sabe nem amarrar um sapato, não tem uma profissão, como é que ele vai arrumar um emprego? Aí é preciso reformar o ensino médio, reformar o código de conduta, porque não tem como uma sociedade de pobres como o Brasil, infelizmente, que o Estado não consegue abarcar todo mundo. Então, assim, essas mudanças históricas impõem mudanças no processo educacional. Não estou dizendo que o ensino médio novo que tem agora é maravilhoso, não. Só estou dizendo que a proposta realmente tem que ser repensada sempre que o tempo histórico mudar. Nós precisamos... Tá aí a Sandra que me deixa... Com certeza ela vai validar a minha fala. Nós recebemos os alunos das escolas profissionalizantes e eles têm um nível de comportamento, um nível de conhecimento muito maior, às vezes, de pessoas do ensino superior, não é, Sandra? Por quê? Porque eles já têm dentro do curso deles uma pegada profissional, um projeto de vida, entende qual é a sua importância no mundo, né? Já sabem alguns conhecimentos de profissão, etc, etc. Vamos lá. O neuropsicopedagogo, artigo 18, né? Atuará com suas responsabilidades por meio do contínuo aprimoramento profissional. Você é responsável por sua autoformação. Não pense que fazendo esse curso aqui, você vai parar e já pode atuar, não, né? O profissional da neuropsicopedagogia, se o código muda de 2 em 2 anos, muitas coisas vão também mudar de ano em ano. Então, a pesquisa nunca pode parar, né? Com relação ao pedagogo institucional, artigo 25, ó, vai falar da gratuidade dos serviços. Será que vocês podem prestar serviços gratuitos? Eu acho tão legal o que eu estou fazendo também direito agora, né? Quando tem um serviço gratuito, os advogados estremecem, a OAB, né, estremece, porque tem que verificar a legitimidade dos trabalhos gratuitos. A gente já previu também isso no código do neuropsicopedagogo. Se você vai prestar um serviço gratuito, então aquela instituição tem que ser comprovadamente filantrópica e sem fins lucrativos. Não vá prestar serviço gratuito, prejudicar seus colegas, né? A instituições privadas. Ou eu tenho vontade, eu vou fazer. Olha aí, não é assim. Nós vivemos num estado de sociedade, não é no estado de natureza. Vivendo no estado de sociedade, eu posso prestar o meu serviço desde que eu não prejudique o meu colega. Nem atender de graça você pode, se não for de acordo com a regulamentação. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Sim. 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 Nós vamos já encerrar, viu, gente? Porque está ficando demorado e o trabalho eu vou passar à tarde para vocês fazerem e a gente só vai ter esse momento juntos, tá bom? Como eu já falei anteriormente, mas só para mostrar a referência da lei aqui, né? O neuropsicopedagogo ele vai ter que atuar integrado aos outros trabalhos, né? Ou seja, ele trabalhará integrado às outras áreas profissionais, sempre se baseando no respeito, na liberdade, na relação de interdependência profissional de cada área. Ninguém pode pensar que sabe mais do que o outro. Eu acho assim, aí eu estou dando minha opinião, claro, né? Enquanto profissionais, não tem quem sabe mais.
A informação pode ser diferente, mas toda informação, ela é importante. Tá certo? Muitas vezes nós temos preconceitos para quem mora na rua ou para quem é um agricultor, mas ele tem a sua informação e o seu conhecimento, né? O conhecimento empírico, ele tem também a sua importância. Sabedoria popular. O conhecimento científico tem o mérito de ser provado, né? Mas todas as formas de conhecer, elas são válidas. Vamos entender melhor sobre os contextos, né, onde eu posso atuar. Nós temos o neuropsicopedagogo institucional. Quais são as instituições? Escolas públicas, escolas privadas, e nós temos também uma área mais ampla, que é o terceiro setor. Onde tiver, né, uma previsão de atendimento, por exemplo, clínico, relacionado à aprendizagem, né? A PAI, por exemplo. A PAI ou mesmo numa clínica. Às vezes um hospital tem, né? Um hospital pode ter, porque existe uma... Não estou me lembrando aqui o artigo, mas existe um direito que deve ser preservado à pessoa que está internada. Então, se a pessoa está internada, ela, por exemplo, está num processo de formação e ela interrompe aquele processo e ela tem condições físicas de receber um atendimento, há possibilidades do profissional atuar também dentro do hospital. Isso vale para a pedagogia, vale para a psicopedagogia e vale para o neuropsicopedagogo, tá bom? Conforme avanços nos estudos realizados por essa nova ciência da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, né? Os espaços são os mais diversificados, né? Desde que nesses espaços haja uma demanda para você. Tem alguém com o telefone tocando, Deixa eu só contextualizar a atuação institucional e a clínica, e a gente faz o encerramento. A atuação institucional, né? Ela tem que acontecer, como eu já disse, e reforçando, escolas públicas e particulares, centros de educação, universidades, instituições de ensino superior, terceiro setor, que tem como finalidade oferecer serviços sociais sem foco na distribuição de lucros, mas com administração privada, sendo composto por associações, cooperativas e entre outras instituições, né? Agora vamos para o clínico. Né? O clínico. Como é que eu clinico, né? O neuropsicopedagogo com formação na área clínica, a gente já falou lá em cima no capítulo 5, né? Fica delimitada a sua atuação com atendimentos neuropsicopedagógicos individualizados, como consultórios particulares, espaços de atendimento em postos de saúde, terceiro setor, que é mais amplo, né? Conforme características institucionais já explicitadas no artigo 29, que vocês podem ler depois. Eu achei isso aqui interessante, eu enfatizar para vocês. Por exemplo, gente, vocês fazem... eu posso atender qualquer criança, qualquer pessoa, qualquer criança. Como assim? Que qualquer criança? Sem que haja o consentimento dos pais. Ou, por exemplo, uma criança abandonada na rua. Como é que deve ser a minha conduta? Primeiramente, se for abandonada na rua, tem que ter direção do conselho tutelar. E, caso contrário, consentimento e autorização dos pais. Exatamente. Então, assim, é interessante
vocês observarem isso. Uma criança abandonada, eu vou fazer um favor, vou atender, né? Você tem que comunicar ao órgão competente. Se não houver conselho tutelar, que eu acho muito difícil não haver, né? Todo município tem, mas pode ser o conselho tutelar, CREAS. o Ministério Público, a creche, se você entregar a creche, ela vai comunicar ao competente de tutela, né? Porque a creche, ela tem a competência educacional, mas não de tutela. CREAS. O CREAS também vai comunicar ao conselho tutelar, caso seja uma situação de abandono, né? Com certeza ela vai comunicar ao conselho tutelar, porque a gente tem que entender a abrangência de atuação. O CREAS atua na área social, o conselho tutelar no âmbito do direito, né? Para que a criança, ela seja... Inclusive, o próprio conselho tutelar pode, né, direcionar a criança para o CREAS, direcionar a criança para uma creche ou para um atendimento específico. Então, um atendimento de criança tem que ser feito nessas condições. Autorização dos responsáveis, e o responsável tem que ser um responsável legal, e tem os documentos que você vai identificar que essa pessoa é o responsável legal. Porque às vezes não é pai, não é mãe, mas é o responsável legal, né? E se você interromper, eu estou fazendo um acompanhamento com uma criança, qual é a postura ética do profissional? Gente, quando vocês estiverem atuando, está aqui o artigo 50, vai explicitar como deve ser a sua conduta em caso de interrupção. Você terá que passar o procedimento para um colega, né? Não se pode pura e simplesmente abandonar, por quaisquer motivo, um procedimento nessa área, tá bom? Para que você não seja... para que não se enseje sobre você alguma sanção legal, né? Que você seja punido. Tem que cuidar o colega também, né? Que está começando ali, saber deixar ele a par de onde... Não, exatamente, está explicitado no código. Você não somente entrega o caso, como você entrega o fichário, as anotações, todo o procedimento. Para deixar o colega a par, né? Do que já foi feito. Ô, Ivo, por favor, volta aí os 50, que eu estava acabando de ler. Desculpa aí, não estou apressado, não. Tem o dia todo. Então, o destino, tanto você tem que destinar para o profissional, como você tem que destinar também os documentos que foram produzidos durante o seu atendimento para o novo profissional, né? E se você foi desligado, porque muitas vezes você é um empregado, né? Por exemplo, você pode ser um empregado de uma clínica e você foi desligado do seu serviço. Então, na transição para o novo empregado, é responsabilidade sua. Eu fiquei ressentido com o meu patrão, ele que se vire. Não, você tem que ter o compromisso ético, né? De estar, olha, meu patrão, eu não gostei da sua atitude e tal, mas eu preciso, com o meu compromisso, com a minha profissão, passar para o meu sucessor, né? Toda a documentação necessária, né, para que o caso ele seja acompanhado. E aí, por último, eu gostaria de enfatizar nessa manhã, e aí a gente vai para o intervalo para o almoço, eu passo a atividade à tarde, vamos entender como é que eu posso fazer a minha publicação, né, enquanto neuropsicopedagogo. Eu não posso fazer de forma desalinhada, não, tá? Então, o neuropsicopedagogo, ao promover, artigo 53, né, os seus serviços, seja por meios digitais, né, seja impressos, ele vai ter que obedecer a alguns critérios, né? Ele vai ter que informar o seu registro na Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia. Fará também referência aos títulos, só os títulos que ele tiver. Tenha cuidado, inclusive, com o que você informa no seu currículo Lattes.
Lembra daquele ministro que ele não era neuropsicopedagogo, mas aqui é um princípio que é aplicado a todo profissional. Eu não posso dizer que tem uma formação se eu não tiver. Nem posso informar. Por exemplo, você fez uma especialização, mas a instituição ela não é credenciada pelo MEC. Você perdeu tempo e dinheiro. Você não pode informar, não. Se ela não é credenciada, a informação é mentirosa, tá? Porque ela não tinha autorização. Embora você possa pleitear na justiça, o registro aí é outra questão, né? Como tem muita gente que faz pedagogia, faz especialização nessas instituições de fundo de quintal, e elas acabam, ao final, atuando e mostrando em rede social que ela tem tal formação sem ela ter. Tá? Tenham cuidado quanto a isso. Por isso é importante você fazer a sua formação em instituições credenciadas. E é a coisa mais fácil que existe, minha gente. É só você olhar no portal do EMEC, né, para você saber se a instituição ela realmente tem autorização para aquele tipo de funcionamento. Hoje em dia as pessoas... Professor, o formato dessa disciplina é só um encontro, é? É só um encontro. Por que a gente não faz assim? O senhor passa a atividade no final dessa aula agora pela manhã, e o próximo encontro a gente faria daqui a 15 dias, só pela manhã, de 10 a 13 horas. Eu acho mais produtivo. A gente discutiria a atividade, eu acho mais produtivo do que o senhor se encontrar com a gente à tarde e passar só uma atividade. Não era turma. E a gente dava uma lida nesse material e dava, eu acho que tinha mais resultado. O que é que o senhor acha? Não, assim, com relação a aumentar para um encontro, aí você pode ver, a gente pode aumentar, né? Não, Igor, não encontro, não. Estou falando, o senhor não dá atividade. Eu estou entendendo, né? Daqui a 15 dias. Passar a atividade agora de manhã, e daqui a 15 dias o senhor faria a conclusão. Só pela manhã, de 10 a 13 horas, discutindo. A gente leria o material, a gente faria a atividade, eu acho que fica mais produtivo só pela manhã o restante do encontro. O que é que os colegas acham? Concordo. Pronto. Também Mas, de qualquer modo, ainda que seja Eu só... concordo, dona Sandra. Entendeu? Mas tudo bem, dá certo. Porque é um domingo que a pessoa se despende para isso, né? Entendeu? Então, vamos lá. Só para finalizar. Oi. Gostaria só de fazer uma pergunta. Então, no caso, à tarde vai ser a atividade e não terá o encontro. Não, mas na verdade, isso, exatamente. Eu passo... É só um encontro, minha gente. Aí, ele está dividindo o encontro em dois. A disciplina, né, professor? Uhum. À tarde, gente, não é bem assim, não. A atividade vai ser agora de manhã, no final da aula, se todos concordarem. E vai, no lugar de ter o encontro o dia todo, será só 2 manhãs, de 10 às 13 horas. Verdade. Não, assim, para mim, em termos de tempo, para mim, tanto faz um encontro de metade, como... Porque eu já me ocupei no domingo, já tirou meu domingo. Então, para mim, é 2 encontros, entendeu, Sandra? Na minha opinião. Então, assim, aí a turma avalia, se quer assim, a gente pode fazer, mas para mim vai ser 2 encontros. Tanto faz uma manhã como uma tarde. Vou continuar, problema, acho menos produtivo em aprendizagem. Pronto, mas é porque é o formato da disciplina, né? É o formato da disciplina que é só num encontro. É verdade, é só um encontro. Olhando aqui o cronograma, é só um encontro. Aí você já está disponível o dia todo, né? Exatamente. É verdade. Eu acho que pode ficar assim também. Antes dele encerrar a aula hoje, ele já passa a atividade. Quando ele retornar à tarde, que ele ia retornar só para passar a atividade, a gente faz um diálogo do que ele propôs da atividade. Pode ser assim? É porque também, assim, todo mundo é muito ocupado. Eu sei que agora a gente encerra para o almoço. Você pode se dedicar, por exemplo, de 13... Esse documento aqui, como ele só tem 25 páginas, rapidamente você consegue ler. E como a gente já fez essa apresentação, né, praticamente do documento inteiro, a leitura você vai fazendo ali e já vai sinalizando os pontos principais, já vai tendo conhecimento.
Na verdade, o trabalho é só uma questão e eu passo lá no grupo, tá bom? Eu passo já para quando a gente encerrar aqui a transmissão, eu passo no grupo para vocês. Outras coisas que vocês devem atentar com relação à publicação da profissão de vocês é com relação ao valor, né? Muitas vezes o colega, para derrubar o outro, cobra mais barato, tem que ter cuidado quanto a isso. E a propaganda também, ela tem que ser uma propaganda moderada, né? Olha, não se utilizará o preço do seu serviço como forma de propaganda para a sua ascensão profissional. Digamos que Sandra cobra R$200 numa consulta, por exemplo, aí eu vou cobrar R$50. Aí eu coloco lá no meu banner. Neuropsicopedagogo, top das galáxias, cobra apenas R$50, né? Então, esse tipo de propaganda pode ressoar como negativa para a minha profissão e eu posso ser repreendido, né, a partir desse código aqui. Então, há uma necessidade de que nós respeitemos o colega. É claro que divergência de preço sempre vai existir, né? Mas isso não pode ser posto como propaganda. Isso é o que está expresso no código. Ok? E aí, gente, eu gostaria que vocês olhassem também para o que é vedado. E eu gostaria de enfatizar, principalmente, é proibido você se utilizar de títulos que você não possua. Então, tenha muito cuidado nas postagens do Instagram ou mesmo do Lattes. Tem gente que informa lá no Lattes formação que ele não tem. Então, se você não tem determinada formação, não informe. E outras pessoas fazem até pior. Muda o nome da formação. Por exemplo, ele é formado em psicopedagogia, aí a moda é neuropsicopedagogia. Ele vai e coloca formado em neuropsicopedagogia sem que ele tenha a formação, mudando o termo, né? O termo tem que ser o que está expresso no diploma. Então, aquilo que está expresso no diploma é o que deve ser informado, ok? Não devemos também, de acordo com o artigo 65, induzir convicções políticas, filosóficas. Se você tem sua opinião, que ela possa ser expressa, mas você não pode coagir a pessoa a ter a mesma opinião que você tem. Quero abrir aqui o espaço para perguntas. Se alguém quiser fazer algumas perguntas, mandar um presente para mim, eu passo o endereço, né? Eu vou buscar aí. Adoro uma galinhazinha, né, não, Will? Adoro a galinhazinha. Alguém quer falar alguma coisa? Oi? Se quiser vir buscar aqui na minha comunidade, venha. Uma galinha. Olha as coisas melhorando, viu, Sandra? Manda até aqui, Geralda, que eu entrego a ele. Quem não chora, não mama. Gente, é brincando, viu? Quem puder agora também ligar a câmera para a gente tirar uma foto da aula, né? Mas só se você puder, tá? Não estou obrigando, não. Mas se você puder, não vai caber todo mundo, porque só cabe 49 pessoas. Nós temos 59 na turma. Olha aí. Quanta gente, né? Obrigado aí pela... Opa! Quem pode mais? Estamos tudo em traje de apagar fogo, professor. De tudo. Professor, diretor, coordenador. Mas estamos vivos. É verdade. Até Dalila está aqui, menina. Olha aí. Meu filho, Dalila não pergunta para você que não sabe, viu? Professora Dalila, professora Nonato, professora Esmeralda e Delu, você não perde uma aula. Para lhe prestigiar, Ivo. Viu? Para lhe prestigiar e aos demais. Muito bem. Pois eu vou fazer o print da tela agora. Essa turma toda não perde uma aula. Essa turma é unida.
É sim, é uma verdade. turma maravilhosa. Com a mesma quantidade, tá todo mundo aqui na sala. Que massa, né? Obrigado, gente. Vamos lá, vamos pro sorriso, para a foto. 1, 2, 3. Sandra. A foto. Pronto, eu vou colocar no grupo e eu coloco também o trabalho. E aí a gente retoma, eu passo o trabalho, e aí vocês olham aí às 13 horas e tal. Quando for às 14 horas, a gente faz só um momento para a gente fazer o fechamento, viu? Vou botar 14h30, porque aí dá tempo de vocês olharem. O trabalho é bem curtinho, é muito rápido de ser feito, tá? Grande abraço aí a todos vocês e até logo mais. Tchau, E tu pessoal. fez a foto que eu estava falando aqui. Sim, pois vamos lá, vou fazer outra. Eu disse, Sandra, olhe para a foto, olhe para a foto. Tá todo mundo com cheiro da comida aí perto de casa. Deixa eu parar de gravar aqui, né?